Glórias e glórias a ti, Jesus. Nessa noite, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos é o quinto livro, já no Novo Testamento. Nós vamos ler Atos no capítulo 7, a partir do versículo 51, que nos diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a aguardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia! Nos ensina a ser crente, Jesus. Nos ensina a ser crente como Estevão. Meu Deus. Queridos, a palavra desta semana, nós vamos trabalhar diante desse tema. O Senhor sempre nos dá algo para trabalhar na semana. Tem sido assim. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Não se trata de nós, se trata dele. E o tema dessa semana é: pedras lançadas sinalizam céus abertos. Louvado seja o nome do Senhor. E não há como falar desse tema sem lembrarmos ou fazermos menção deste grande homem de Deus que, pasmem, não foi pastor, não foi apóstolo. Estevão não. Estevão não foi um grande homem do seu tempo no que diz respeito à popularidade, no que diz respeito à estima da sociedade. Estevão era um simples diácono. E a palavra diaconia quer dizer serviço. Ou seja, Estevão era um servo. Estevão era um homem separado pelo Senhor para servir ao corpo de Cristo. E talvez seja esse o nosso maior título, de sermos achados servos, ao ponto de servirmos ao corpo, ao ponto de nos entregarmos e de nos dispormos a nos doar para o corpo, para a edificação, para o aperfeiçoamento dos santos, do corpo de Cristo. Estevão foi este homem. Interessante que, se nós tivéssemos tempo, a gente iria ler mais versículos. Na verdade, até antes mesmo deste que nós começamos a ler. Nós lemos a partir do verso 51. Mas se você ler o início do capítulo 7, Estevão não está fazendo nada demais, a não ser pregando a palavra de Deus, dentro daquele contexto religioso onde ele vivia, para homens e mulheres que estavam diante ali publicamente. E ele estava explanando todo o histórico. Ele não estava trazendo uma grande revelação, ele não estava trazendo uma nova estratégia de como fazer a igreja crescer, ele não estava praticando nenhuma política pública que fizesse os crentes dominarem os territórios de governo daquela época. Não, ele estava lendo a Bíblia. Ele estava relatando passagens que estavam escritas na Torá, que estavam disponíveis àqueles homens.
disponíveis a todo aquele povo. Inclusive era pregada e anunciada e minuciosamente estudada por aqueles homens. Só que a grande questão é que Estevão, ele pregava, ele falava dessa palavra com uma diferença explícita, com uma diferença muito clara. Era a palavra pura. Era a palavra pura. Não era uma palavra mesclada com interesses pessoais. Não era uma palavra manipulada, ajeitada, arranjada para satisfazer o ego. Não era uma palavra que era adaptada. E eu quero abrir uma aspas bem grande aqui. Não era uma palavra atualizada. Era simplesmente a palavra pura. E eu quero destacar essa palavra pura, porque Paulo já escreve, se não me engano, a Timóteo, dizendo que chegariam os dias em que os homens não suportariam a sã doutrina. Suportar a doutrina é fácil, suportar a sã doutrina é para poucos. E a palavra sã remete à pureza. Sã de saúde, sã de perfeita, sã de completa, sã de pura. Interessante que esse Paulo que escreve isso, antes ele era o Saulo que teve as roupas de Estevão lançadas aos seus pés. O versículo vai dizer aqui, o versículo... Cadê, gente? Versículo 58. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que viria a ser o perseguidor da igreja, teria um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, se tornaria ali o Paulo, e que o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele quanto vale padecer pelo meu nome. E esse Paulo começa a escrever cartas depois de receber uma revelação do Espírito. Ele começa a doutrinar a igreja, o corpo de Cristo. Talvez este Paulo tenha sido fruto da intercessão de Estevão. Porque o próprio Estevão, no momento que estava sendo apedrejado, ele ora dizendo: perdoa, não impute o pecado a eles. Interessante que Jesus disse isso, né? Jesus mencionou, ele disse exatamente essa frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não impute a eles esse pecado. E aí eu começo a perceber uma característica de Estevão. Ele não falou de Jesus. Ele falou o que Jesus falava. Entende? Você percebe que Estevão repetiu a frase de Jesus na cruz. Jesus na cruz, no martírio. E Estevão também no martírio. Jesus no Gólgota, fora da cidade. Estevão também foi levado para fora da cidade. O que eu quero te dizer é que as lançadas sinalizam os céus abertos para aqueles que escolheram seguir a Jesus. Eu quero fazer diferença aqui entre aquele que se sente apedrejado, trazendo para uma linguagem dos nossos dias, aquele que se sente perseguido, caluniado, ofendido, aquele que de alguma maneira se sente pressionado. Nós precisamos entre essa perseguição, essa pressão sendo feita por causa de quê? O que que nos separa? O que que fará os céus abertos? O que que fará com que as pedras lançadas sinalizem céus abertos? O motivo pelo qual estamos sendo apedrejados. Nós não podemos nos portar como crentes, como evangélicos, como filhos de Deus, como salvos, pregando o evangelho, pregando uma salvação, pregando uma filiação, do nosso modo. De maneira que nos agrade, de maneira que nos traga benefício
Talvez nós estejamos sendo perseguidos como igreja porque nós somos uma igreja fraca. Talvez estamos sendo apedrejados nas redes sociais porque somos uma igreja que não ora. Porque somos uma igreja que adapta a palavra ao seu próprio interesse. Talvez porque sejamos crentes que buscam o Senhor para essa vida. Talvez porque sejamos parte de uma comunidade evangélica que não visa o benefício do outro, mas o próprio. Esse não é o evangelho de Jesus. E se nós estamos sendo apedrejados pelos motivos errados, que seja tempo de convertermos a Deus. Que o nosso coração seja alcançado pela graça de Deus ao ponto de nos constranger e nos converter a Ele. A palavra diz que a criação, o mundo, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Mas tudo que nós vemos é a manifestação dos evangélicos. É a manifestação do mercado gospel. Das pregações coach. É a manifestação dos louvores humanistas. Das liturgias hedonistas, onde o homem é o centro e o que vale é o prazer. E que toda forma de amor serve. Essas ideologias têm permeado e penetrado as nossas igrejas. E a igreja que se diz corpo de Cristo, perseguida por amor a Cristo e ao Evangelho, em nada se parece com Jesus. Nós vemos características em Estevão que sinalizavam e apontavam a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para os crentes hoje, em sua esmagadora maioria, nós vemos características que apontam o mundo. Ainda hoje conversava com a minha esposa no carro. E nós olhávamos, e eu estive hoje num ambiente onde havia cerca de 30, 40 mulheres ali naquele lugar. E eu pude perceber cerca de 10 a 15 eram lésbicas. E eu não tenho nada contra as lésbicas. Amo vocês, se tem alguma me ouvindo. Eu amo você no amor de Cristo e eu quero que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. E que Ele possa te mostrar o verdadeiro prazer e a verdadeira satisfação nessa vida. Porque Ele morreu por você. Ele te amou a ponto de entregar a sua vida por você. Querida, Ele não errou quando te fez. E Ele também não errou quando escolheu te amar. E a minha oração é para que você tenha um encontro com esse Jesus que te ama. E me chamou a atenção aquele número de meninas, jovens, tão ainda imaturas, infantis, tão meninas, dentro daquela condição. Não sei quantas delas foram abusadas na infância, quantas delas carregam cicatrizes horríveis. Eu não vou julgar ninguém aqui, o meu papel não é julgar. Mas eu comentava com a minha esposa como aquilo me incomodou naquele lugar. Como aquilo me incomodou no sentido de ter vontade de orar, de ter vontade de me arrepender como igreja. Não incomodou porque eu sou santo e estava num lugar que tinha... Não era nada disso. O incômodo era no meu espírito. Está a igreja, que o número de evangélicos cresce no IBGE, mas todos os números negativos da sociedade, todas as mazelas da sociedade crescem também. Que avivamento é esse que nós estamos vivendo? Que enquanto o número de suicídio, de morte, de tráfico, o número de acidente, o número de violência doméstica também só cresce. Que evangelho é esse? E minha esposa disse assim, sabe, nós entramos em muitas igrejas hoje e vemos a mesma proporção. Nós vemos 10, às vezes 15, às vezes 20 pessoas que foram
fragilizadas, hoje no engano da homossexualidade. Para cada 40 membros, para cada 50 pessoas dentro da igreja. As nossas igrejas hoje refletem mais a realidade do mundo do que a realidade da cruz. E o que eu queria fazer separação no programa dessa noite é que sim, estamos sendo apedrejados. Sim, estamos sendo envergonhados nas redes sociais. Sim, estamos sendo vítimas de memes. Sim, estamos correndo um grande risco. Mas infelizmente, não é porque estamos posicionados como Estevão. O mundo já não deseja o Jesus que nós pregamos, porque nós não estamos sendo pregados com Jesus. Sabe por que o ímpio não deseja o Jesus que nós pregamos? Porque o ímpio não nos vê pregados na cruz com ele. Nós queremos evangelizá-lo para melhorar a vida dele. Porque tudo que nós queremos é um Jesus que melhore a nossa vida. E esse Jesus não muda a vida de ninguém. Nós queremos evangelizar o ímpio enquanto fazemos campanha para enriquecer, porque não entendemos a prosperidade que há na cruz de Cristo. E a minha oração nesses dias é que passemos a pregar o que Jesus pregava, amar como Jesus amava, perdoar como Jesus perdoava, renunciar os desejos pessoais como Jesus renunciava, a ponto de sermos mortos pelos motivos pelo qual Jesus foi morto, a pureza da palavra. Que a palavra seja pura em mim e em você. Mas como que essa palavra será pura? Se nós não a lemos, se nós não a conhecemos. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Perdê-la. Como viver um evangelho que não transforma? Como viver o evangelho que não constrange? Como viver o evangelho que não demonstra poder de Deus? E reclamar das pedradas que tomamos. O clima aqui hoje é de arrependimento. Ontem eu estive ministrando numa igreja lá em Veracruz. O Senhor me deu esse presente. Nosso feriado ontem foi um seminário de casais. E eu pude estar com a minha família ali naquela igreja. Uma igreja simples, numa garagem, como a minha. Mas nós vimos pessoas abrindo mão do seu feriado para estarem ali, querendo ouvir. E antes do pastor da igreja me passar o microfone, ele orou dizendo: Senhor, eu não vim ouvir o que eu quero ouvir, mas eu vim ouvir o que o Senhor quer falar. E aquilo alegrou meu coração. Porque de fato eu não estava ali para falar também o que eu queria falar, mas eu queria falar o que Deus quisesse falar. Porque todo o temor que invade o meu coração nesse dia é que você não esteja diante desse celular, diante desse computador, diante desse rádio, para me ouvir, mas para ouvir o que o Senhor quer dizer. Estevão não tinha tempo nem para sentir rancor. Não. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados pela palavra. Eu preciso ler a palavra até que ela me envergonhe, até que ela me constranja, até que ela me liberte. Eu preciso ler a palavra, mas não passar por ela correndo, não passar por ela de qualquer jeito. Mas eu preciso ler a palavra até que ela me leia, até que ela se torne verdadeiramente a espada de dois gumes, que divide juntas e medulas, que separa a alma e espírito, e que ela possa me cortar. Que ela... Não quero mais diminuir para que ele cresça, eu quero morrer para que ele viva.
E eu só vou encontrar essa morte em Jesus. Eu só vou encontrar essa morte na palavra viva e revelada. O nosso apedrejamento de hoje precisa sinalizar os céus abertos de amanhã. Eu não sei se eu verei, se eu terei tempo, se a minha geração vai ter tempo de ver os céus abertos. Mas nós estamos crendo que os nossos filhos, os nossos netos, mais tardar, irão ver. Os sinais apontam para a volta de Jesus nessa geração. Não estamos aqui querendo dizer a data, marcar horário para a volta de Jesus, mas nós somos constrangidos pelos sinais. A tribulação está aí, batendo a porta. O que nós estamos vivendo tem sido um ensaio. E nós não precisamos mais, não podemos mais querer formar filhos para ricos. Nós precisamos formar filhos para serem confrontados. Não para ser apedrejada. Nós precisamos preparar a próxima geração, não para ter um fulano, para ser um influenciador digital, seja qual for a profissão da moda. Nós precisamos preparar os nossos ambientes hostis, onde eles serão confrontados noite e dia. Porque o jovem Saulo recebeu nos pés as vestes do Estevão apedrejado. E o que os nossos jovens estão recebendo hoje? Será que eles estão olhando para nós e vendo como abrir o céu? A geração de hoje tem podido aprender com os pastores de 40, de 50, de 60, como se abre o céu? Parte de um grupo de pastores, que tem pastor de várias denominações, de várias idades. A pergunta é, os pastores meninos, os pastores jovens, têm aprendido como abrir o céu com os pastores mais velhos? Temos conectado as gerações? Temos nos assentado ao redor de uma mesa para sermos ministrados uns pelos outros? Talvez seja mais fácil ficar. Talvez seja mais fácil apontar. Mas Jesus não nos chamou para o caminho mais fácil. Ele chamou para o caminho mais fácil. Jesus não te chamou para o caminho mais fácil. Nós fomos chamados para abrir os céus. Estevão avistou os céus abertos. O Pai assentado, Jesus à sua destra. O que você tem visto durante o seu apedrejamento? Você jovem na faculdade, quando o assunto homossexualidade surge na roda, você tem sido apedrejado ou um conivente? Você, homem, pai de família, quando o assunto prostituição e adultério surge lá no seu trabalho, você é um apedrejado ou um conivente? Ei, mãe, quando o assunto é educação e criação de filho, você tem sido apedrejado ou você tem sido conivente? Ei, família! Ô igreja! Quando o assunto é arrebatamento em volta de Jesus, você tem sido apedrejado ou tem sido conivente? Quando o assunto é dízimo e oferta, pastor, você tem sido apedrejado ou você tem sido conivente? Interessante observar, quando nós fazemos uma leitura mais atenta, nós percebemos que Estevão, ele viu
os céus abertos, antes de ser apedrejado. Observe. E ouvindo eles isto, verso 54, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos. Antes de dizer isso, Estevão estava dizendo a palavra. Estevão abriu a boca para falar a palavra. Cresceram contra ele. Então ele abre a boca para dizer: eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, que está em pé, à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando Estevão da cidade, o céu abriu antes de ser apedrejado. Agora eu te pergunto, nós estamos prestes a entrar num lugar de apedrejamento espiritual, de sermos perseguidos como igreja. Escute, a igreja de Jesus está prestes a viver uma tribulação, um momento de perseguição. A pandemia nos treinou a cultuar em casa. Talvez chegará o dia em que não poderemos mais cultuar livremente. Escute, se estamos prestes a viver o momento do apedrejamento, digamos que nós não estamos sendo apedrejados pela palavra ainda. Nosso apedrejamento é a vergonha de não pregarmos a palavra. Mas eu quero te dizer que se estamos prestes a sermos apedrejados, os céus estão se abrindo. Como foi para Estevão, assim é para a igreja hoje. Então a pergunta é: o que o céu contempla antes do seu apedrejamento? Eu vou fechar aqui. Eu vou deixar essa pergunta no ar para você. Amanhã a gente volta falando desse assunto. Não foi Estevão que abriu o céu. O céu se abriu para Estevão. Estevão estava aberto para o céu. A palavra diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E então ele viu a glória de Deus. E então ele disse: vejo os céus abertos. Não foi a oração de Estevão, não foi o sofrimento de Estevão, não foi o apedrejamento de Estevão que abriu os céus. Foram os céus que abriram para contemplar Estevão. Os céus se abrem nessa noite de terça-feira, dia 3/11, para contemplar você. E o que o céu verá? O que o céu vai contemplar se o céu se abrir hoje para olhar para mim, para olhar para você? O que o céu vai ver como igreja? O que o céu vai ver como crente? O que o céu vai ver como evangélico? O que o céu vai ver como pastor? O que o céu vai ver como um pai, como mãe, como filho? O que o céu está vendo do empresário? O que o céu está vendo do empregado? O que o céu está vendo da igreja? Uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que está pronta para ser mártir, para sofrer em favor do nome de Jesus? Uma igreja que está pronta para sofrer e morrer pela causa da cruz? O que o céu está vendo? Se o céu se abrisse hoje sobre a sua cama, o que ele viria? Se o céu se abrisse hoje sobre o seu celular, suas redes sociais, o que ele contemplaria? Um crente fiel sendo apedrejado. Um sacerdote universal sendo apedrejado. Um mártir sendo apedrejado. Ou um lacradorzinho gospel. O que o céu estaria vendo? O céu se abriu para ver Estevão. Querido, entenda essa revelação. Essa não é a hora de você abrir o céu com a sua oração. É a hora do céu abrir para te ver cheio do Espírito. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não foi Estevão que abriu o céu, foi Deus que abriu o céu para ver Estevão. Fique com essa palavra. Faça uma retrospectiva
Você, pastor, no seu ministério. Você, minha irmã, dentro da sua casa. Você, pai, seu relacionamento com seus filhos. Você, empresário, comerciante, faça uma análise de como você está vivendo o evangelho na sua empresa. Você, funcionário, faça uma análise de como você está vivendo o evangelho de Cristo no seu trabalho. Os céus estão se abrindo. Eu vejo os céus abertos. E então veio o apedrejamento sobre Estevão. Nós ainda seremos apedrejados, mas já podemos estar cheios do Espírito, contemplando os céus abertos. Que essa palavra enche o seu coração de esperança. Que essa palavra de constrangimento, até que Ele venha. Até sermos um. Que essa palavra nos faça ser mais unidos e unânimes no Evangelho puro, na palavra pura da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Seja embalado pela voz do Espírito nessa noite, em nome de Jesus.